Pessoal, bom dia a todos, né? Então, hoje nós vamos continuar aí a nossa aula sobre Arduino, né? E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre LED e fazer o nosso primeiro projeto com Arduino. Me pediram para ampliar o prazo das listas, eu vou ampliar o prazo das listas também, né? Das listas anteriores, antes dessa do Arduino, para que vocês consigam aí entregar as listas aí e, com isso, melhorar a questão da prática de vocês, né? Então, fiquem tranquilos que eu vou ampliar o prazo aí das listas que vocês me pediram. Então, vamos iniciar aí o estudo de hoje. Lembrando que hoje também eu já disponibilizei uma pequena lista aí sobre Arduino, né? E nessa lista nós vamos explorar um pouco mais o que foi feito, vai ser apresentado como exemplo hoje. Então, retomando um pouco do finalzinho da aula passada, né? Então, o que é o LED, né? Então, o LED ele vem do inglês Light Emitting Diode, o diode emissor de luz, né? Então, ele é um componente eletrônico que tem por finalidade fazer emissão de luz, consumindo quantidades baixas de energia, né? Então, basicamente, a estrutura de um LED eu tenho aqui a minha cápsula plástica. Dentro dessa cápsula plástica eu vou ter um fio condutor. Dentro no topo desse fio condutor, fechando o circuito, eu vou ter o refletor que vai fazer a reflexão da luz, né? E eu tenho as duas perninhas do LED aqui. Essas duas perninhas, uma é chamada de anodo, onde eu vou conectar a alimentação positiva do meu circuito, e outra é chamada de catodo, que eu vou conectar a alimentação negativa do meu circuito. Então, no caso que nós vamos trabalhar com o Arduino, no catodo eu vou conectar o GND e no anodo eu vou conectar uma porta digital. Sim, Eduardo, fica tranquilo, começamos agora. Então, não fazem 5 minutos que nós começamos, fica tranquilo, estamos aí no começo da aula. E se tiverem alguma dúvida mesmo, depois, se tiverem alguma dúvida, perguntem nas listas, se tiverem dúvidas também, marquem plantões de dúvidas, vocês sabem que o procedimento continua o mesmo, não carreguem dúvidas, pessoal. E depois é mais complexo aí, quando a coisa vai evoluindo, se você tiver dúvidas que você não esclareceu no processo, beleza? Então, isso aqui é a nossa estrutura básica aqui do LED, nossas partes básicas do LED aí. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, o anodo, eu vou ligar uma porta digital, né, do Arduino, quando eu for fazer o meu circuito, e o catodo eu vou ligar um GND nele. Então, isso é bastante importante. Ah, se eu ligar invertido, eu vou queimar o LED? Não, mas não vai funcionar também o LED. Como nós temos um circuito de corrente contínua, o que é um circuito de corrente contínua? O elétron circula somente numa direção. Um circuito de corrente alternada é um circuito onde a direção do movimento elétron alterna. Nós vamos usar uma plataforma chamada Tinkercad. Vou mostrar para vocês, vou fazer um projeto com vocês prático. Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês o endereço no chat, que já seria bom vocês já criarem um usuário. No final da aula passada até pus um passo a passo de como criar um usuário, mas é bem fácil, não tem muito segredo não. Então,
é, é bem fácil você criar um usuário lá dentro da plataforma. E hoje nós vamos fazer aí uma prática junto para vocês irem se localizando na plataforma também. Então aqui nós temos a visão dele de topo, né? Então, outra coisa que eu poderia dizer que todo o lado que eu tenho um chanfro aqui na base do meu LED é o meu lado do catodo e o lado arredondado olhando de cima é o meu anodo. Então eu tenho aqui também, vejo que o lado maior aqui onde eu tenho um elemento maior é o meu catodo e aqui é o meu anodo, lado menor aqui, olhando de frente para o LED. E eu tenho a representação elétrica, né? Então vocês já viram que existem plantas baixas de casa. Então, toda a área do conhecimento, quando você vai fazer um projeto, você tem a simbologia utilizada dentro daquela área. E na área de elétrica e eletrônica também existe um conjunto de simbologias utilizados aí para demonstrar os elementos que você está usando no seu projeto. E o LED tem essa simbologia aqui, esse triângulo aqui, que tem essas setas para fora para dizer que ele está emitindo alguma coisa para fora, e o lado aqui, que é o anodo, e o lado que é o catodo. Então, muitas vezes, se vocês olharem a representação de um projeto elétrico, vocês vão ver dessa maneira aqui o LED. Por que que eu mostro essa representação aqui? Muitas vezes, quando você vai consultar algum livro, algum texto, algum tutorial, você pode se deparar com essas representações do LED. Então, é mais fácil você entender o que você está consultando quando você conhece aí todas as representações. Então, nós temos aqui alguns formatos de LED, né? Então, existem vários formatos de LED. Nós vamos utilizar o formato mais comum, que é o formato aqui próximo desse LED amarelo aqui, né? Esse laranjão grandão aqui, que é o LED de 5 milímetros, né? Certo? E como por enquanto nós vamos usar simulado, é o único formato que existe aí dentro do Tinkercad de LED. Então nós temos LEDs de 3 milímetros, né? LEDs de 3 milímetros são LEDs menores, e esse LED e essa medida que nós estamos falando é o diâmetro dele, certo? Então nós temos LEDs de 3 milímetros, LEDs de 5 milímetros e LEDs aqui de 10 milímetros. Então, LEDs maiores aqui de 10 milímetros. Por padrão, o Tinkercad disponibiliza LEDs de 5 milímetros e no laboratório do IFE também, quando nós conseguimos voltar aí ao dia a dia do IFE, os LEDs que nós temos à disposição também são LEDs de 5 milímetros. Das mais variadas cores, mas são LEDs de 5 milímetros. Então, tipos de LED que eu tenho, né? Eu tenho LEDs difuso, né? Então, ele é um LED que ele espalha a luz sobre a cápsula plástica de maneira mais uniforme e me proporciona uma luz mais opaca. Eu tenho LED de alto brilho, né? Que possui um brilho mais intenso e que direciona a luz em uma determinada direção. Então, geralmente, esse LED é transparente. Ah, mas se o LED é transparente, eu posso ter cores no LED? Posso. Daí, o próprio LED, internamente, aquela parte da construção do LED, ele me fornece uma cor específica e essa cor específica vai ser mostrada pela cápsula transparente. Quando eu trabalho com LED difuso, a luz interna do LED é branca, mas a cápsula dele, como é colorida, termina dando a impressão que eu estou tendo uma determinada cor no meu LED. A maior parte dos nossos LEDs lá no IFE são LEDs difusos também. Existem LEDs alto brilho? Existem, mas a maior parte dos nossos LEDs disponíveis no laboratório são LEDs difusos.
E eu tenho LED RGB, né? Então, são LED que me permite construir várias cores. Então, eu consigo variar valores em cada uma das cores do RGB entre 0 e 255. Então, fazendo um cálculo de possíveis combinações, eu consigo mais ou menos 16 milhões de tons de cores, né? Então, todas as telas que nós temos, monitores, TVs, smartphones, são compostas por um conjunto gigantesco de LEDs RGB. Então, cada pixel da tela, então cada picture element da tela, que é o nome completo da abreviação pixel, é composto por um LED RGB. E eu vou combinando essas cores para que eu consiga fazer uma tela colorida. Então, toda a imagem colorida que nós vemos nas nossas telas do dia a dia são compostas por milhares de LEDs RGB aí, que fazem parte da construção da tela. Então, ao longo do curso também nós vamos aí explorar um pouco mais a fundo o LED RGB. Então, aqui o nosso cenário, né? Nós vamos elaborar um circuito com o Arduino que faça um LED acender e apagar de forma intermitente. Então, ele acende, apaga, acende, apaga. O LED deve ficar aceso por 4 segundos e apagado por 4 segundos. O LED deve ser difuso, no caso aqui está como 3 milímetros, mas na verdade o Tinkercad vai me possibilitar aí a somente 5 milímetros, na cor vermelha. Então vamos trocar aqui o nosso compartilhamento para que eu consiga mostrar para vocês aqui o Tinkercad. Todo mundo está vendo minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Então eu vou para a tela do Tinkercad aqui. Então eu tenho, já me cadastrei, estou logado, né? Meu nome aqui. E no Tinkercad, como eu falei para vocês, eu tenho projetos 3D, então posso fazer desenhos 3D, posso desenhar meus circuitos, posso criar blocos de programação, posso fazer lições e poderia ter aulas também. Então, poderia criar classes aqui e colocar vocês como alunos. Mas o nosso foco vai ser simplesmente usar o Tinkercad. O nosso espaço de aula continua sendo o Teams, né? Nosso local de compartilhamento de materiais, o Moodle, e o Tinkercad somente vai ser a nossa ferramenta aí para construção dos nossos circuitos. Então, eu vou selecionar circuitos, vou criar novo circuito aqui. Toda vez que eu crio um circuito, ele me dá um nome aleatório aqui, né? Ó, veja que ele dá um nome aleatório. Para eu alterar esse nome, é só clicar nele e colocar aqui o nome que eu quero colocar. E dar um Enter aqui, ele trocou o nome para mim, certo? Vejam que à minha direita aqui, nessa barra de rolagem, eu tenho meus componentes que eu posso utilizar. Ele abre por padrão meus componentes básicos. Eu posso trocar aqui componentes por básico, por todos, disparadores também, então eu posso, que são projetos, né? Eu tenho aqui pré-montados, né? Então, ó, veja que eu tenho alguns projetos, né? Ele me dá aqui pré-montado, e se eu for tocar, montar de circuito, Arduino, então ele tem projetos do Arduino. Então tenho várias coisas. Para os nossos experimentos, o básico aqui, os projetos, os componentes básicos, na maior parte do tempo vão nos atender. Então, eu tenho aqui à minha esquerda, nessa área cinza claro aqui,
é a área que eu tenho para construir o meu circuito. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou selecionar o componente que eu quero com o mouse e arrasto. Ó. Então, agora, na minha área de projeto, eu tenho um Arduino. Beleza? Daí, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho minha placa de ensaio, minha protoboard, que é o que nós já vimos na aula. Aqui eu tenho, coloco ela aqui também. Eu sei também que eu vou precisar de um LED. Então, coloco um LED aqui. Vejam que na hora que eu paro o mouse em cima, ele me indica qual é o catodo e qual é o anodo. Para eu encaixar o LED na placa de prototipagem, simplesmente eu coloco ele aqui, ó. Ele já está encaixado aqui na minha placa de prototipagem. Certo? Então, essa é a minha primeira parte aí. Deixa eu só abrir o restante da aula para nós vermos o segmento que nós vamos falar um pouco aí do cálculo de resistor. Relembrar, né? Um pouco do cálculo de resistor. Então, se nós andarmos um pouco aqui, nós temos algumas perguntas aqui que nós temos que responder, né? Qual a intensidade da corrente elétrica, né? Então, qual é a minha corrente em ampere do meu circuito? Qual é a minha tensão que minha fonte de energia está fornecendo? Quais as minhas características técnicas do LED? E qual a resistência elétrica que eu devo utilizar? Por quê? Se o meu circuito aqui fornece uma tensão maior do que a tensão que o meu componente eletrônico precisa, o que vai acontecer? Meu componente vai queimar, né? Então, eu tenho que saber essas informações para que eu consiga projetar um circuito onde eu não danifique nenhum dos meus componentes. Então, nós vamos usar um pino digital, né? Lembrando que os pinos digital vão de 13 até o 0. Lembrando que para os meus projetos fora transmissão de dados eu vou usar do 2 até o 13. E lembrando que as minhas portas digitais fornecem uma alimentação de tensão de 5 volts, né? E uma corrente de 20 miliamperes. Então, quando o meu LED está ligado durante 5 segundos, ele vai receber 5 volts. Quando a minha porta está ligada, né, eu vou receber 5 volts. Quando a minha porta está desligada, é 0. E vou ter esse espaço de tempo. 5 volts, 5 segundos ligado e 4 segundos desligado. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma tabela, né, básica, que vai me dar por cor do LED, né? Então eu tenho LED vermelho, LED amarelo, LED laranja, LED verde, LED azul, LED branco. Diante dessas cores, eu tenho a minha tensão mínima e a minha tensão máxima de alimentação para esse LED. Então, o LED vermelho, por exemplo, a tensão máxima de alimentação é de 2 volts. E a corrente máxima de alimentação, 20 mA, e o consumo máximo dele de corrente de 20 mA. Então, a tabela aqui, ela serve tanto para os LEDs de 3 milímetros como para os LEDs de 5 milímetros. Então, vejam que aqui eu tenho as minhas portas, né? Então, eu tenho portas onde eu forneço alimentação direta.
Essas portas eu não consigo controlar a alimentação. A partir do momento que eu liguei o Arduino, essas alimentações aqui vão ser constantes nessas portas. E nessas portas digitais eu consigo controlar a alimentação, consigo ligar e desligar a alimentação. Daí, ó, nosso primeiro passo. Eu sei que o meu LED é difuso, vermelho. A verdade é que seria 5 milímetros, certo? Mas o 3 ou 5, no caso aqui, não vai interferir nesse dado. Eu tenho aqui 2 volts de tensão que ele utiliza. Então, a tensão dele de trabalho é de 2 volts por 20 miliamperes. O pino digital 13 que nós vamos utilizar, ele tem configurado uma saída de 5 volts. Então, quer dizer, se eu ligar diretamente 5 volts em 2 volts e manter essa alimentação por um determinado tempo, eu vou queimar a minha porta, vou queimar o meu LED. Não vou queimar a minha porta, vou queimar o meu LED. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar um circuito que eu reduza a minha tensão de 5 volts para 2 volts. Então, aí nós vamos aí para a lei de Ohms, né? Então, eu não me aprofundei na lei de Ohms aqui, até porque vocês já viram lei de Ohms tanto em física quanto em hardware, né? Vocês viram hardware, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram lei de Ohms, porque eu já conversei com o pessoal do hardware, eles falaram que já conversaram com vocês de lei de Ohms, né? Então, o elemento que eu uso para reduzir a tensão num circuito é o meu resistor. Então, eu tenho que calcular qual é a resistência, né? Quanto que o resistor vai segurar aí de tensão no meu circuito. Então, aqui nós temos a R1, né? Então, meu resistor 1 vai ser igual ao F menos o LED dividido por I1. O F é a tensão de alimentação, então a minha tensão no circuito, então 5 volts, né? Então a tensão que eu estou recebendo aí do meu Arduino, 5 volts. O LED é a minha tensão do LED, então a tensão do meu LED é 2, então menos 2. E a corrente do LED em ampere. Então, a corrente do LED em ampere é 20 miliampere. Então, 20 miliampere é 1 ampere. Então, quando eu falo 1 miliampere, seria a mesma coisa que a milésima parte do ampere. Então, 1 dividido por 1000. Então, por isso, miliampere. Então, 20 dividido por 1000, 0,02. Então, por isso esse 0,02 aqui. Então, quando eu falo em miliampere, quer dizer que esse valor vai ser dividido por 1000. Por isso ele virou 0,02. Então, fazendo essa conta, eu cheguei ao valor de 150 ohms. Então, quer dizer que o meu LED tem que ter 150 ohms. Então, aqui eu vou pegar o meu LED, certo? Quando eu seleciono o meu LED, ele vai dar um nome e vai dar resistência, 1. Então, aqui ele está em 1 kΩ. Eu vou trocar para ohms e vou... A nossa conta foi 150 e vou colocar aqui. Então, vou subir um pouco esse LED. Eu posso colocar tanto do lado do anodo quanto do catodo, mas por padrão, né, a maioria dos projetos, nós trabalhamos aqui do lado do catodo. Montei aqui, então está o meu LED. Liguei no meu lado negativo. Lembro que tudo que eu ligar aqui no primeiro pino vai alimentar todos os pinos. Tanto que quando eu paro o mouse, vejam que todas as portas ficam com um círculozinho verde. Ó,
o scroll do mouse dá zoom e diminui o zoom, então eu trabalhando com o scroll do mouse eu consigo aproximar ou distanciar. Para eu fazer a ligação, fazer o jumper, então aqueles fiozinhos que nós vemos lá no LED, então, ó, no Arduino. Então, ó, esses fiozinhos aqui, que nós fazemos a ligação do circuito, são chamados de jumper. Então, esses caras aqui, ele pode, nesse caso aqui, ele é um macho fêmea, nós podemos ter fêmea-fêmea e macho-macho, dependendo do que nós, de como nós vamos utilizar no nosso circuito. Então, esses caras aqui são os meus jumpers, isso aqui do mundo físico real. Dentro do meu circuito, eu vou clicar, então, ó, GND. Cliquei, puxei. Na hora que eu dou um clique, eu crio uma articulação no meu jumper. Cliquei. Ah, quero mexer na posição, ó, é só depois pegar os pontinhos e mexer. Quero mexer na cor, venho aqui, ó, nesse quadradinho, vou deixar preto, porque por padrão, num circuito, o meu GND é preto, certo? Vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui, para eu ficar mais na linha aqui. Vou mamar um pouquinho aqui, ó. Então, quero ligar, lembrando, na porta 13. Então, vejam que eu peguei aqui, todo mundo que eu ligar aqui vai alimentar todos esses pontos, né? Vou arrumar esse cara aqui. Vou trocar a cor desse jumper aqui. Esse jumper eu vou pôr, por exemplo, laranja. Porque por padrão vermelho é quando eu trabalho com alimentação direta. Quando eu trabalho nas outras portas aqui, eu trabalho com outras cores, né? Isso aí é um pouco de elegância no projeto de circuito. Então, agora o nosso circuito, da nossa primeira experiência, já está montado, seguindo aí tudo que nós calculamos. Calculamos 150 ohms, fizemos tudo bonitinho, beleza? Montamos o circuito. Aqui eu estou montando dessa maneira, né? Montei dessa maneira, que eu montei de uma maneira um pouco diferente. Isso não tem problema. A única questão é que tem que ter clareza, não está muito fio cruzado, não virar aquela confusão para conseguir entender a montagem do circuito. Isso é o que é importante para nós. Então, aqui eu dou um pouco de parte teórica, certo? E aqui nós vamos para a próxima parte, que é a minha codificação. Então, aqui eu vou clicar em código, né? Eu posso programar utilizando, vejam que eu tenho a programação baseada em blocos. Acho que alguém tinha me perguntado esses dias questão de programação baseada em blocos. Então, por padrão, eu consigo programar em blocos aqui. Eu tenho uma possibilidade de programar conforme eu tenho o bloco, eu já vou vendo o código. E eu tenho a possibilidade de programar somente texto. Daí ele me pergunta se eu quero fechar o editor de blocos. Beleza, vou fechar o editor de blocos. Vejam que daí eu tenho efetivamente somente texto. Então eu tenho aqui minha área de texto. Eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou criar uma constante para me dizer o número da porta. Poderia trabalhar igual estava anteriormente com o número da porta? Posso. Mas, se eu precisar, por algum motivo, mudar o número, mudar a porta aqui que eu estou utilizando, eu vou ter que mexer no código inteiro. Ó. Vejam que o 13 aqui aparece no código inteiro. Então, eu poderia fazer o seguinte, por criar uma variável, uma constante, então, isso vocês
Vão ver que em alguns projetos o pessoal trabalha com constantes, outros projetos o pessoal trabalha com variáveis, mas eu posso criar uma variável constante para mudar aí, indicar a porta. Então, vou define, vou chamar a minha constante de LED e vou dizer que eu vou usar a porta 3. Aí eu vou pegar aqui e trocar. Trocando aqui. Digamos que eu tivesse que pôr a porta 8. Se eu tivesse que pôr a porta 8, né, em vez da porta 3 ser a porta 8, eu trocaria aqui e no meu código o único lugar que eu teria que mexer seria aqui. Então, eu trabalhar com constantes torna a manutenção do meu código mais fácil. Beleza? Então, toda vez que eu vou trabalhar com Arduino, é boa prática as portas que eu vou utilizar criar uma variável ou constante. Aqui voltamos para a porta 3. Voltamos para o meu código aqui, né? Então, aqui, criei a minha constante LED. O void setup, ele é um trecho de código, né? Então, ele faz parte da estrutura básica de um programa do Arduino, do C++ para o Arduino, que faz a configuração dos meus componentes. Então, nesse espaço aqui, dentro desse espaço aqui, eu faço a configuração aqui dos meus componentes, certo? Então, primeira configuração que eu tenho que falar, pin mode. Então, é o modo do pino. Então, eu tenho que dizer que um determinado pino ele pode ser um pino de entrada ou um pino de saída. Então, como eu criei uma constante para o pino 13, eu estou falando que o meu pino 13, que está armazenado na constante LED, ele é um pino de output. Então, o que é um pino de output? Ele é um pino de saída. Então, quando eu configuro isso, se eu tivesse mais pinos aqui, se eu estivesse utilizando mais portas aqui, eu configuraria essas portas também como sendo de entrada ou saída. Se for uma porta de entrada, é uma porta de input, e se for uma porta de saída, é um output. Então, eu vou ter aqui agora a minha parte principal do meu programa. Então, enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai ficar executando o void loop. Lembra que eu falei para vocês que existia uma estrutura de repetição que não iam se encerrar? Então, o void loop ele é uma estrutura de repetição que só se encerra quando eu desligar o Arduino. Então, aqui eu vou ficar uma repetição constante. Então, o void setup, quando eu ligo o Arduino, se executa uma vez e o void loop executa várias vezes. Então, isso aqui é o corpo do meu Arduino, é onde os nossos códigos, a nossa lógica, de modo geral, vai ficar dentro do void loop, porque é o que vai acontecer enquanto o Arduino estiver ligado. Então, se nós voltarmos um pouco aqui, nosso projeto original, né? Ele deve ficar aceso por 5 segundos e apagado por 4. Beleza. Então, aqui eu tenho um comando, digital write. Então, escreva na minha porta digital. O que eu vou escrever na minha porta digital? Quais são os parâmetros que eu vou passar de escrita na minha porta digital? Vou passar qual porta digital eu quero acessar e vou passar o estado dela, se ela é high, ligada, ou low, desligada. Então, no caso aqui, a minha porta digital está high, está ligada.
E qual porta digital? A porta LED, consequentemente a porta 3. Então agora eu tenho depois, lembrando que toda instrução, fora o define, que não precisa do sinal de igual para LED e não precisa do ponto e vírgula, todas as instruções que estão dentro de uma estrutura, ao final delas, elas precisam de um ponto e vírgula. Se vocês não colocarem esse ponto e vírgula, vai dar erro. Então, precisa do ponto e vírgula. Então, escrevi digital write LED, vírgula, high, ponto e vírgula, porque eu vou para a minha próxima instrução. Delay. Delay é um tempo de espera que o Arduino vai dar para fazer a próxima instrução. O valor que está aqui dentro é em milissegundos. Então, quer dizer, eu tenho 1000, delay 1000. Então, tem 1000 milissegundos. Então, quer dizer que eu tenho 1 segundo aqui. O meu projeto está pedindo para que o meu LED fique aceso 5 segundos. Tem a instrução para ele ficar aceso, para ele ficar high. Se eu preciso que ele fique aceso por 5 segundos, o meu delay vai ser de 5.000. Depois de 5.000, ele tem que apagar. Então, digital write, LED, low. Então, eu apaguei o meu LED. Então, apaguei o meu LED. Ele está pedindo para que o LED fique apagado por 4 segundos. Então, o meu delay aqui vai ser 4.000. Então, 4 segundos. E daí, depois, para ele voltar a fazer a mesma coisa? Quando ele chegou no final aqui, ele volta para cá, para o começo, e vai fazer toda essa instrução de novo. Então, é assim que funciona. Posso puxar um pouco para cá, para eu rodar o meu código e iniciar a simulação. Vejam que o LED está aceso, apagou, acendeu, apagou. Então, veja, ele acende, espera os 5 segundos, apaga, espera os 4 segundos, depois volta aqui, acende de novo, espera 5 segundos, então ele está repetindo esse código aqui infinitamente. Beleza? Ah, e se eu quisesse pôr mais um LED? Vamos lá, vamos parar a nossa simulação, recolher o nosso código, vou diminuir um pouco aqui, ó. Então, quero pôr mais um LED. Ah, eu quero que meu LED seja verde agora. Então, vem aqui, seleciono o verde. Então, meu LED é verde. Voltando para o nosso projeto, né? Só para eu ver aqui minha tabela, o LED verde é 2.5, certo? Então, se eu fizer a conta aqui, vamos abrir uma planilha aqui, certo? Então, vamos assumir que eu tenho tensão que eu vou pôr Arduino. Então, a tensão do Arduino é 5, certo? LED verde 2,5. Daí eu vou puxar esse cara mais para baixo, né? Corrente LED. A corrente LED nós sabemos que é 0,02.
20 miliamperes, beleza? Olhando aqui na nossa tabelinha, né? 20 miliamperes, 2,5, 20 miliamperes. Aí vamos lá. Então, eu vou ter meu resistor, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a tensão de alimentação, né? Então, vamos pôr um parênteses aqui. Quem é a tensão de alimentação? O Arduino. Arduino pela tensão do LED. Tensão do LED. Então, menos a tensão do LED. 2,5. Beleza? Aí, tudo isso aqui dividido pela corrente do LED em ampere. Então, dividido por 0,02. Então, meu resistor vai ser de 125. Então, fazendo o nosso cálculo aqui usando o bom e velho Excel, nós chegamos aqui a 125. Eu vou pegar um resistor aqui, ele está em quilômetro, eu vou mudar a unidade dele para ohm e vou digitar 125. Vou colocar o meu LED aqui também na protoboard. Vou montar aqui o catodo dele e vou ligar o anodo dele à porta 10. Vou mudar a cor aqui, né? Vou pôr aqui um verde. Poderia pôr qualquer cor. Ele já está ligado. Agora, tem que modificar o meu código, né? Então, meu código aqui, eu vou chamar de LED V. Já vou até atualizar aqui, né? LED V. Então, vamos chamar de LED 1, melhor. Então, LED 1, LED 1, LED 1, LED 1. Então, se eu iniciar minha simulação, está funcionando porque eu troquei o nome de todas as constantes, beleza? Então agora aqui eu vou definir mais uma constante, chama define LED 2. O LED 2, pela montagem do meu circuito, está montado na porta 10. Então, eu posso pegar aqui essa mesma linha, LED 2, ele também vai ser um output. Então vamos lá. Vamos copiar essa linha aqui. O LED 2 vai ser um high também. E aqui o LED 2 vai ser também um low. Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu iniciar a minha simulação. Acendeu os dois. Apagou os dois. Acendeu os dois. Apagou os dois. Certo? Vamos deixar o tempo um pouquinho mais rápido. Vamos deixar 2 e 2 aqui. 2 e 2. Então, se eu iniciar a minha simulação, 2 segundos aceso, 2 segundos apagado. 2 segundos aceso, 2 segundos apagado. Então, quanto menor o tempo eu puser aqui, mais rápido as coisas vão acontecer, porque ele está executando instrução linha a linha, certo? Se eu quisesse fazer com que, enquanto um LED acendesse e o outro apagasse, o que eu teria que mudar naquele código? É pra colocar um CL, né? Se um tá ligado, o outro apaga. E se o outro tá ligado, o outro apaga também. Poderia trabalhar com C.
Poderia trabalhar com C, mas dá para fazer. Daria para fazer mais simples. Como que eu poderia fazer? Fica high, outro fica low. Exatamente, muito bem. Enquanto um está high, o outro está low. Eu vou inverter o estado. Então, vamos parar a minha simulação. Então, digamos aqui, quando eu acendo o LED 1, o LED 2 tem que estar low. Quando eu apago o LED 1, o LED 2 tem que estar high. Então, agora, se eu iniciar a simulação, acendeu um, olha lá. Certo? Então, aí, já vimos aí que eu posso brincar um pouco aí com as possibilidades aqui dentro. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um semáforo eu teria 3 LEDs, aí eu tenho um tempo para o LED vermelho estar aceso, os outros 2 apagados, daí depois eu vou trocando. Então, vejam que eu poderia fazer sequencialmente aqui a lógica do meu LED, do meu semáforo, né? Então, aqui, assim, um pouco para vocês a parte do que nós já fizemos, né? Então, uma coisa que é interessante que eu vou comentários, né? Então, toda vez que eu preciso pôr um comentário dentro do meu código, eu vou utilizar o barra barra. Esse é um comentário de uma linha só. Então, se eu for para a próxima linha, eu tenho que começar a linha com barra barra de novo. Eu também posso fazer um bloco de comentário. Então, quer dizer, várias linhas de comentário. Para eu fazer várias linhas de comentário, eu vou ter um barra asterisco e ao final desse bloco de comentário, um asterisco barra. Então, tudo que tiver nesse meio aqui vai ser o meu comentário. Beleza? Define let 13, como eu já expliquei para vocês, é uma constante, né? Então, estou criando uma constante que armazena a porta digital 13. Um sketch dentro do Arduino, ele tem 2 estruturas, como nós já explicamos, né? Ele pelo menos tem 2 estruturas. O void setup, que vai acontecer pelo menos uma vez, e o void loop, que vai acontecer várias vezes. Então, void loop, enquanto o meu Arduino está ligado, ele vai ficar acontecendo. Void setup, ele vai acontecer assim que eu ligo meu Arduino uma vez só. Então, geralmente, nesse trecho que nós fazemos a configuração de componentes e coisas dentro do meu projeto que vão acontecer somente uma vez. Posso fazer coisas que vão acontecer mais uma vez? Posso. Dentro dessa área, eu posso criar um loop aqui dentro. Então, eu posso criar um for, posso criar um while, posso criar loops aqui dentro. Depois, no decorrer do curso, nós vamos ver que eu também posso criar qualquer estrutura de programação dentro aqui do Void Setup. Mas o mais comum é eu utilizar o Void Setup para configurações de componentes do meu Arduino, das portas do meu Arduino. Então, aqui nós temos o PinMod, né? Então, o PinMod, eu vou dizer o modo do pino, onde eu tenho por parâmetro, o primeiro parâmetro é o pino, porta, que eu vou configurar, e qual vai ser o modo dele. Então, se ele vai ser uma entrada, seria um input, se ele vai ser uma saída, vai ser um output. Quando eu uso como entrada? Quando eu estou fazendo leitura de sensores. Então, quando eu estou fazendo uma leitura de sensores, né, através daquela porta digital, eu tenho aí um input. Quando eu estou acionando, estou ligando alguma coisa, estou fazendo uma saída, eu tenho um output.
Aí eu tenho os nossos delays, né? Aquilo que eu expliquei para você. O delay é um tempo de espera que o Arduino vai ter para executar a próxima instrução. Lembrando que, como nós vimos, é instrução a instrução, né? Então ele vai esperar aqui nesse cenário aqui, ele vai esperar 1 segundo. Por quê? O parâmetro de tempo passado para o delay é um tempo em milissegundos. Então, 1000 milissegundos é 1 segundo. Nós já conversamos aqui a questão do digital write, né? Também, só relembrando, o digital write eu quero escrever na porta, então eu só posso escrever numa porta se a porta for uma porta de saída, for uma porta de output. Então isso é muito importante eu ter esse conceito muito fixo. Então eu só posso escrever numa porta se eu for uma porta de saída. Se for uma porta de entrada, eu posso fazer a leitura da porta. Então, eu vou ter uma instrução chamada Digital Read, que é leitura da porta digital. Então, nesse cenário aqui, nós temos o quê? Digital Write, a porta que eu quero escrever, no caso, nesse exemplo, a porta LED, a minha porta 13, e o que eu quero escrever nela, high ou low. Uma coisa que é interessante vocês verem também, que além do high ou low, eu posso também. High é ligado, ou digitalmente 1. Low é desligado, ou digitalmente 0. Então eu posso, apesar de não ser o valor mais normal, eu também posso trabalhar dessa forma com o Arduino. Então, se eu iniciar a minha simulação aqui, vai funcionar da mesma maneira. Vejam que usando o número ao invés de high e low, também funciona da mesma maneira, porque conceitualmente é a mesma coisa e a linguagem aceita do mesmo jeito. Então, esse high e low, vocês podem ver projetos que você está sendo utilizado 1 ou 0. Então, quando está no estado 1, está enviando 5 volts, no estado high está enviando 5 volts, ou quando está no estado 0 ou estado low, não está tendo alimentação na porta. Delay, né, como nós já falamos, o digital low, beleza? Então, isso aí seria o nosso básico aí de Arduino, né? Pessoal, alguma dúvida até agora? Por enquanto, acho que não, professor. Então, eu vou disponibilizar a lista para vocês, certo? Vou disponibilizar a lista de exercício para vocês, para que vocês já façam algum treinamento com a lista, né? Se tiverem alguma dúvida, né? Algumas coisas que estão sendo pedidas na lista, nós já fizemos em aula. Desculpe, eu só esqueci de fazer uma coisa para vocês, mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu até recompartilhar aqui a tela para mostrar isso para vocês. Só um minutinho. Porque eu tenho que mostrar para vocês como vocês compartilham projetos, né? Porque a partir de agora, o que vocês vão fazer nas respostas? Vocês vão mandar o link de projeto dentro do... Mandar o cálculo, né? Então, mandar a folha. Então, vocês podem usar um Word ou fotografar o cálculo que vocês fizeram dos resistores, né? Com parte da resposta. E vocês vão mandar o link do projeto, né, para eu poder verificar o serviço. Então, como
o circuito e a programação. Então, como que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui. Ó. Definir, voltar aqui, certo? Então, ó, quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir esse quadrinho para vocês, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui nessa engrenagem aqui, certo? Ele vai ter, quando eu clico na engrenagem, aula 1, aí vai ter a descrição do projeto, identificadores, vai ter uma série de coisas aqui. Esse carinha aqui. Aqui diminuir um pouco aqui, ó. Daí eu vou ter aqui, ó, privacidade. Na privacidade, eu vou dizer, ó, por padrão ele cria privado. Eu tenho que tornar público, certo? A partir do momento que eu tornei público, ele vai ter o tipo de licença aqui. Posso atribuir qualquer tipo de licença, mas eu posso, para o nosso cenário, eu posso deixar como pública mesmo. Daí, ó, vejam que ele vai ter aqui, ó, salvar alterações. Então, na hora que eu salvo alterações, salvei e deixei como público. Vamos deixar no tamanho correto. Eu cliquei aqui, ó, na hora que eu cliquei, ele abriu essa caixa, ele vai me dar o link, ó. Então, esse link aqui, se eu compartilhar, ó, eu der um Ctrl C aqui, compartilhar com vocês aqui, ó, vou pôr no chat, né? Vocês vão ver que vocês conseguem criar aí uma cópia. Ah, vocês não viram Lady Homem, João. Então, depois a gente passa, faz uma aula um pouquinho mais aprofundada sobre Lady Homem. Então, depois eu faço uma aula um pouquinho mais aprofundada de Lady Homem, já que vocês não viram isso, ou eu dou um toque pessoal para fazer. Então, ó, se vocês clicarem nesse link aqui, com o usuário de vocês logado, o que vai acontecer? Ele vai possibilitar vocês criarem uma cópia do meu projeto para que vocês consigam editar. A mesma coisa. Se vocês mandam o link do projeto de vocês, eu consigo abrir uma cópia para fazer a correção do projeto de vocês. Então fica mais prático para eu fazer aí análise do projeto de vocês, ou às vezes até dar uma ajuda no projeto de vocês tornarem o projeto de vocês público, quando vocês desenvolvem o projeto e depois na hora que vocês vão submeter o projeto. Beleza, pessoal? Sossegado nessa questão aí de como compartilhar um projeto. E quando você clicar aqui, você pode, volta aí na edição, editar isso, você continua editando seu projeto. Seus códigos ficam armazenados e pode fazer o que vocês, se vocês quiserem, compartilhar o desenho, vocês conseguem baixar também aí o desenho do seu circuito, ó. Clicando em compartilhar aqui. Criou um desenho do circuito. Então, compartilhar, se quiserem. E podem convidar outras pessoas aqui, né? Convidar pessoas, né? Então ele vai dar aqui o link de compartilhamento também. Beleza, pessoal? Dúvidas? Ah, posso aumentar o prazo sim, Rubens. Não tem problema nenhum. Deixa eu aumentar o prazo de aumento já para vocês aqui. Então, vamos lá. Editar, configurações. Duração. Deixa eu abrir a duração aqui. Ela originalmente está para 14.
Vamos pôr para 20. Espera aí, setembro. Vamos pôr ela para dia 19 de setembro. Beleza, pessoal? Então, já aumentei o prazo da lista também. Exato. O que vocês vão enviar de cada exercício é o cálculo do resistor e o link do projetinho que vocês fizeram para responder aquela questão. Beleza, Enzo? Fica mais fácil para vocês.